Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus o abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. E aqui estamos nós para meditarmos em mais um texto da Escritura. E hoje eu gostaria de compartilhar o conhecido Salmo 1 e refletir de modo muito breve acerca de algumas realidades que nós encontramos no texto deste Salmo. Portanto, eu vou ler o Salmo de número 1 e em seguida nós vamos refletir acerca de algumas realidades que este texto nos apresenta. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há neste texto um evidente contraste entre a realidade daqueles que a Escritura chama de justos com aqueles que ela chama de ímpios. E este contraste, ele é definido especificamente por aquilo que está descrito no verso 2 deste salmo. Veja, o verso 2 diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este aspecto que o salmo traz, ele vai nos mostrar o ponto que vai distinguir aqueles que são justos daqueles que são ímpios. E por quê? Porque o justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor. O justo é aquele que tem o seu deleite em meditar na palavra de Deus de dia e de noite, como o salmo diz. Mas o ímpio, ele não tem esse mesmo prazer, ele não tem esse mesmo deleite, ele não tem nem sequer a noção da necessidade de se alimentar desta palavra, porque esta não é uma realidade para a qual ele ainda tenha sido despertado. E então, quando nós olhamos o que o texto nos diz antes do verso 2, logicamente no verso 1, nós vamos ver que há pelo menos 3 aspectos que vão demonstrar este caráter de justiça. Primeiro, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não é dirigido pelo conselho do mundo, mas ele é dirigido pela palavra de Deus na qual ele medita de dia e de noite. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não anda cometendo ou praticando iniquidades de qualquer forma, porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, o seu caminho é endireitado. E ele pode agora caminhar por um caminho reto. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ali é o lugar onde não se expõe outra coisa, senão a própria iniquidade do ser humano. Enquanto este homem bem-aventurado, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tem o seu prazer de meditar nessa lei de dia e de noite, e ele não vai se assentar na roda dos escarnecedores, porque ele vai procurar se colocar diante da palavra de Deus e dedicar e gastar o seu tempo meditando nessa palavra. Então, essas qualidades que se destacam num homem justo se dão pelo fato de que ele tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Mas o texto continua nos mostrando no verso 3 alguns resultados desta prática de nós termos o nosso deleite na lei do Senhor e de meditarmos nela de dia e de noite. O texto no verso 3 diz que este homem, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa árvore plantada junto à corrente de águas,
É uma árvore que nós podemos perceber que é bem nutrida. E uma árvore bem nutrida, ela vai observar as estações e vai reagir a estas estações de forma natural. No tempo certo, ela vai produzir seus frutos, e ela vai produzir frutos porque ela é bem nutrida. As suas folhas são viçosas, a sua raiz é bem alimentada. E é exatamente por este motivo que o seu sucesso é garantido, porque ela está junto à fonte de águas, ela está sendo nutrida, ela está produzindo, ela é viçosa na sua folhagem, e todas estas realidades se dão pelo fato de que há nesta árvore que é utilizada aqui como o exemplo ou como uma figura acerca deste homem que se deleita na lei de Deus e na sua palavra, esta orientação que a mantém saudável. Mas o texto vai encerrar nos versos seguintes, mostrando que essa não é a mesma realidade daqueles que não têm na lei de Deus e na sua palavra prazer. E o verso 4 diz que os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, não prevalecerão no juízo e não se assentarão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai perecer. Esta é uma realidade para a qual este salmo nos chama a atenção ao nos mostrar sobre como nós podemos viver uma vida bem nutrida, viver uma vida bem alimentada, viver uma vida de produção de frutos e de bons frutos. Isso só é possível quando nós nos deleitamos na lei de Deus, quando nós meditamos na lei de Deus, quando nós temos prazer na lei de Deus e na sua palavra. É por isso que estas duas realidades que se destacam aqui neste salmo, a qualidade de vida daqueles que são justos e a falta de qualidade de vida daqueles que são ímpios, se dá pelo fato de que a lei de Deus ela precisa ser observada, e quando nós a observamos, nós passamos a viver segundo este padrão que foi estabelecido por Deus na sua palavra. E quando nós a ignoramos, o padrão que nos rege é aquele que nós mesmos estabelecemos. E os nossos padrões, eles são falhos, eles são fracos, muitas vezes eles são moralmente inconvenientes. E é por isso que há este ponto que destaca aqueles que buscam a Deus daqueles que não buscam a Deus. Não há orientação para nós que seja útil que não venha da palavra de Deus. Porque esta sim é que estabelece padrões, esta é a que define os nossos meios de conduta ou a forma como nós nos conduzimos diante das realidades da vida. Mas quando nós abrimos mão destas realidades e começamos a viver segundo os nossos próprios padrões, nós vamos desenvolver uma realidade de vida que é frágil, que é pouco proveitosa ou nada proveitosa no que se refere à observação da vontade de Deus para a existência de cada um de nós. Veja que o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é comparado a essa árvore plantada num lugar fértil, próximo às águas, o que vai manter a sua folhagem viçosa, o que vai fazer com que ele produza frutos. Mas o homem que não mantém, não cultiva esta realidade de ter prazer na lei de Deus e na sua palavra, ele é comparado neste texto à palha. A palha, ela é extremamente frágil, ela é extremamente vulnerável. O vento a leva para onde ele quer. A palha se queima com muita facilidade, ela se desfaz com muita facilidade, porque não há nela esta estrutura de sustento que a mantém vigorosa, firme, produzindo. A palha é uma folha seca, quebradiça, frágil,
leve, enquanto a árvore que está plantada junto à corrente das águas é uma árvore forte, frondosa, frutífera. E certamente estas duas realidades se destacam a partir do ponto em que o verso 2 nos chama a perceber. Nosso prazer deve estar na lei de Deus e na sua palavra. E quando nós temos prazer na lei de Deus e na sua palavra, toda a nossa vida ela passa a ser dirigida pelos padrões que Deus estabeleceu e não pelos padrões que o mundo tem imposto. Padrões que, na verdade, não deveriam nem ser chamados de padrões, porque eles são mutáveis, eles são alterados constantemente ao sabor da vontade do homem. Mas os padrões que são estabelecidos por Deus na sua palavra são imutáveis. E eles não estão sujeitos à vontade do homem, mas à vontade de Deus. E por isso eles são imutáveis. E porque são imutáveis, eles são seguros. É por isso que nós precisamos ter a disposição de nos envolvermos com a palavra de Deus, de buscarmos conhecer a palavra de Deus, de conhecermos a lei de Deus, porque aqui nós vamos perceber os padrões que Deus estabelece e na medida em que nós caminhamos nestes padrões ou direcionados por estes padrões, nós teremos uma caminhada muito mais segura e muito mais proveitosa. Seja essa a sua disposição de se envolver na leitura da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus e que você tenha prazer na palavra de Deus, para que você possa ser comparado a esta árvore que está plantada junto à corrente de águas e não à palha que é dispersada pelo vento. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e pela orientação que ela nos traz de forma tão precisa e tão útil às nossas necessidades e inquietações. Por isso, ó Deus, faz de nós pessoas comprometidas com a tua palavra, que se deleitem nela e que tenham prazer na tua lei, meditando nela de dia e de noite, para que o nosso caminhar seja seguro e para que nós possamos viver firmados na certeza do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe mais uma vez.